Aí, pronto. Parte 2. Por que que eu estou chamando de parte 2? A parte um de equilíbrio é basicamente a definição, né, o que é um equilíbrio e a questão relacionada à constante de equilíbrio. Tipo, para que que ela serve? Como que eu calculo? Tem os exercícios mais fáceis ou mais difíceis, mas era calcular a constante. Então, tudo aquilo que a gente viu que é um sistema em equilíbrio. A gente parte agora para a parte número 2, que é como é que eu posso alterar um equilíbrio. Então, primeiro a gente precisa olhar para o problema para depois pensar na solução. Toda vez que uma reação é reversível, vamos voltar um pouquinho ali atrás, né? Toda vez que uma reação é reversível e ela ocorre num sistema fechado, ela vai inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, atingir uma situação onde ali dentro estão acontecendo os dois processos com a mesma velocidade. Isso é o que eu chamo de equilíbrio. Esse momento em que o sistema atinge o equilíbrio, você tem ali dentro uma composição de tal maneira que ou você tem mais produto ou você tem mais reagentes. E o que vai determinar isso é o valor da constante de equilíbrio. Basicamente, se ela é mais alta ou se ela é mais baixa. Então imagina o seguinte: a gente está diante de um equilíbrio onde eu tenho reagente, eu tenho produto. O que eu vou fazer a partir de agora é perturbar esse equilíbrio, pegar esse sistema que está em equilíbrio, tirar ele de equilíbrio. Por que que eu vou fazer isso? Porque quando ele voltar para o equilíbrio, ele vai estar numa outra composição. Ou seja, eu posso pegar um sistema que tem muito produto e pouco reagente e fazer isso aqui. Eu posso variar a composição. Só que para isso eu preciso perturbar um equilíbrio. E o que significa perturbar um equilíbrio? Você pode aumentar a temperatura, você pode diminuir a temperatura, né? Você pode mexer com a pressão, se for um equilíbrio envolvendo gases. Ou seja, deslocar um equilíbrio é mudar as condições externas para que o equilíbrio responda a essa mudança. Quando o equilíbrio responde a essa mudança, você cria um novo estado de equilíbrio. E aí você pode alterar então a situação. Vamos começar falando sobre isso, né? O que que é o deslocamento? O deslocamento ele consiste numa perturbação, numa perturbação. Essa perturbação ela pode ser externa ou interna, depois eu comento, tá? Que conduz o sistema a um novo estado de equilíbrio, tá? Cuja composição é diferente da anterior. Eu vou dar um exemplo com gráfico, gente, porque eu acho que nesse caso é mais fácil entender com o gráfico do que falar só. E aí depois a gente vai discutir os detalhes da coisa. Por exemplo, imagina que você tenha um sistema, deixa eu pensar aqui, vai. Vamos pegar um sistema bem facinho, vai. Você tem só um reagente virando o produto, que nem aquele que a gente usou na primeira aula lá do N2O4, tá? E, uai, cadê a caneta? Não tá, sei lá. Pronto. Imagina que essa reação já está em equilíbrio. Já está em equilíbrio. Então, eu vou montar um gráfico. Concentração em função do tempo. Sabe como que você percebe se o sistema já está em equilíbrio ou não? É só você olhar para a concentração dos caras. Por quê? Se o sistema já estiver em equilíbrio,
significa que as concentrações do reagente e do produto têm que ser constantes. Então, o sistema já entrou em equilíbrio. Você colocou o reagente, ele já atingiu o equilíbrio, os dois estão ali, ó. Observa no meu exemplo que a concentração do produto, que eu representei aqui para o roxinho, ó, ela está constante. E a concentração do reagente constante. Só que no caso aqui, tem bastante produto e pouco reagente. Tudo bem? O que a gente quer fazer, por exemplo, vamos supor que eu queira diminuir a quantidade disso aqui. Vamos supor que eu queira diminuir a quantidade disso aqui, por algum motivo. Então, eu precisaria fazer com que mais produto se transformasse em reagente, concorda? Só que tem um problema, né, gente? Que aí é que tá a história. Por quê? Enquanto esse negócio estiver em equilíbrio, a mesma rapidez com que você produz uma coisa, ela também é consumida. Então, se eu quero, por exemplo, mudar alguma coisa aqui, eu vou ter que acelerar uma das duas reações. Ou eu vou ter que dar um jeito dessa, ficar maior, ou dessa. O fato é o seguinte: independente do que você vai fazer, essas concentrações vão mudar. Então, olha o que pode acontecer. Isso é só um exemplo, tá? Repito, isso é só um exemplo. Ó, pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é um deslocamento de equilíbrio. O que que eu tenho aqui, ó? Os dois caras estavam com a concentração constante até esse ponto aqui, ó. Mais ou menos, né? Que eu coloquei aqui no gráfico, tá meio esquisito. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, chamar aqui de T1. Aqui é o eixo do tempo, tá, gente? Eu coloquei T ali, que é o eixo de tempo. Ó. Aí, olha o que que aconteceu, gente. No instante T1, do nada, não é bem do nada, mas enfim, a concentração do produto começou a cair, tá vendo? Ó? E automaticamente, enquanto a concentração do produto começa a cair, a do reagente começa a subir. O que será que está acontecendo aqui, hein? Olha, se o produto começou a cair, considerando que tem duas reações acontecendo, ó, se o produto começou a cair, é porque de alguma maneira essa reação aqui ficou mais rápida, ó, do que a que volta. Isso aqui é um exemplo de um equilíbrio sendo deslocado. Só que presta atenção numa coisa. Observa que a concentração do produto ela está caindo, a do reagente está subindo, a gente ainda não sabe por que isso está acontecendo, só estou vendo o que está acontecendo. Depois de um certo tempo, isso para. Olha, por que que isso para? Porque o sistema voltou para o equilíbrio. Só que veja, observa a situação do equilíbrio depois. A composição desse equilíbrio é diferente desse, ó. Antes eu tinha bastante produto e pouco reagente. Eu fiz alguma coisa aqui, ó, onde eu acabei com um equilíbrio totalmente diferente do anterior. Agora eu tenho muito reagente e pouco produto. Esse intervalo de tempo aqui é onde está ocorrendo o deslocamento de equilíbrio, tá? Então, ó, dizemos dizemos que entre T1 e T2, o equilíbrio está sendo deslocado. Gente, deslocado para onde? Como assim deslocado? Deslocado para um outro equilíbrio. Ou seja, porque assim, gente, a reação, ela sempre vai estar no equilíbrio. Ou melhor, ela sempre quer estar no equilíbrio, já que ela é reversível, né? Todo aquele papo.
Então a questão é que deslocar um equilíbrio significa você pegar um equilíbrio de um jeito e transformar ele num equilíbrio de outro jeito. Toda vez que você provoca essa mudança na composição, você está deslocando, tá? Do mesmo jeito que eu posso deslocar diminuindo o produto e aumentando o reagente, eu também posso fazer o contrário. Eu também posso fazer o contrário. Quer ver um outro exemplo? Isso aqui, eu tô começando pelo lado mais problemático da coisa, que é você entender isso por meio de gráfico. Quer ver um outro exemplo de deslocamento? Concentração em função do tempo. Deixa eu colocar um outro equilíbrio aqui, vai. Isso tudo são coisas, gente, que a gente consegue visualizar em laboratório, com experiências, né? Tipo assim, como é que você consegue provar que o equilíbrio é deslocado? Você vai mudando, você vai medindo as concentrações e constrói gráficos desse tipo, tá? Esse tipo de deslocamento, aquele aconteceu por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Eu só sei que houve um deslocamento. Olha para cá. Isso aqui é um equilíbrio onde eu tenho bastante reagente, ó, bastante reagente e pouco produto, tá? Eu vou deslocar esse equilíbrio. Veja, cuidado. Não fica tentando explicar isso aqui. Vamos devagar, que a coisa é bem complexa. Primeiro, eu quero só que vocês observem esse tipo de gráfico e percebam que existem dois equilíbrios. Existe um equilíbrio aqui até esse instante, ó, T1, tá vendo? Aí aconteceu alguma coisa aqui nas concentrações, as concentrações começaram a mudar e voltaram a ficar constantes aqui na frente. T2. Eu falei que eu tinha esquecido meu celular lá, né? Eu esqueci de novo, eu acho. Ah, é. Esse é o novo, né? Ai, bosta. Toda vez que eu olho pra ele, eu lembro do bosta. Bom, enfim, pelo menos eu tô vivo, né? Aquela conversinha. Não, foi furto mesmo, eu não percebi. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Quer dizer, foi um furto, mas o celular tava no meu corpo, tá? Eu tava com essa calça. Tipo assim, a pessoa se acha tão inteligente, ela vai num jogo que tem 60 mil pessoas num quarteirão, ela resolve com essa calça e botar tudo no bolso. Ah, o cara fez assim, ó. É, não, é muito burro. Tipo, só faltava estar com o celular colado no peito aqui, assim, ó. Tipo, foi bem desse jeito. Uma bosta. Né? Na próxima vez eu não vou naquela merda. Não vou mais gastar meu dinheiro pra aquilo. Prefiro gastar com qualquer outra coisa, menos com aquilo. Tá merecendo bosta nenhuma. Ô, gente, por que que aqui eu sei que a reação voltou pro equilíbrio? Porque as concentrações voltaram a ficar constantes. Então aqui houve um deslocamento de equilíbrio. Tá, diz uma coisa pra mim. Nesse deslocamento aqui, o que que aconteceu com a quantidade de produto? Puta, aumentou, né? Agora, olha que interessante. Toda vez que a quantidade de produto aumenta, a de reagente diminui. Agora vê aqui nesse caso ao contrário, ó. O produto diminuiu e o reagente aumentou. Então, existem duas maneiras de você deslocar um equilíbrio. Ou você desloca o equilíbrio para produzir mais produto, isso vai custar mais reagente para você, óbvio, né? Porque um vira o outro, né, gente? O produto está surgindo é porque tem alguma coisa que não está mais lá. Então você tem um deslocamento onde você, ó, favorece a formação de produtos
e você tem deslocamentos onde você favorece a produção de reagentes. Existem dois tipos de deslocamento. Esse deslocamento aqui e esse, a gente vai dar nome para eles, tá? Então veja, qual é o objetivo desses dois gráficos? Mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, deslocar equilíbrio significa levar o sistema de um estado de equilíbrio para outro, ok? E segundo, isso demora um certo tempinho. Tá vendo, ó? Nesse tempo, como é que eu vou deslocar o equilíbrio? É aqui que eu vou esquentar. Então, provavelmente aqui, ó, ou o cara está esquentando, ou ele está esfriando, ou ele está colocando alguma coisa lá dentro, ou ele está aumentando ou diminuindo a pressão. Tem alguma coisa que ele vai fazer nesse intervalo. E é a mudança da condição do equilíbrio. Ok? Então, veja. No intervalo, vamos escrever agora sobre o intervalo. No intervalo T1, T2, que é onde o sistema está sendo deslocado, né? O sistema sofre estímulos externos. Quais são esses estímulos, né? Que são, por exemplo, no conteúdo de equilíbrio, o título é Fatores que deslocam o equilíbrio. São três, tá? São três coisas que eu posso fazer para deslocar um equilíbrio. Eu posso ter variação de temperatura, tá bom? Que a gente vai discutir caso a caso, que é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier. A gente vai ter variação na concentração dos reagentes, variação na concentração das espécies, não dos reagentes, né? Concentração das espécies. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. Peraí, copia aí, copia. Depois eu falo. Oi. Porque o deslocamento é o que está acontecendo até chegar no equilíbrio. Então, tipo assim, o que aconteceu com os dois gráficos para você chegar no novo equilíbrio? Exatamente. Então, tipo, eu produzi mais produto. Uma coisa que a gente vai perceber, gente, é que essas duas curvas elas são sempre antagônicas. Se uma sobe, a outra cai. Justamente porque é uma reação. Você pode ver que aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Para cair o roxinho, eu tive que subir o vermelhinho. Quer dizer, na verdade, é bem assim, né? É uma relação de causa e consequência, tá? Fala. É onde eu ia falar do spoiler. Veja só. Se vocês observarem com calma os dois gráficos, vocês vão perceber que eles têm uma pequena diferença bem sutil. Aqui, ó, nesse caso, do do nada, a curva roxa começa a cair e a vermelha a subir. Meio que do nada. Agora, dá uma olhada nesse caso aqui. Vocês perceberam que a curva vermelha, antes de subir, ela deu um pico? O que aconteceu ali, será? Algum desgraçado abriu a tampa da reação e enfiou mais desse cara lá dentro. Que é o que a gente vai chamar de aumentar a concentração. Ó, tá vendo que deu um salto? Aqui o estímulo foi alguém colocar mais desse cara. A reação ela estava acontecendo, por exemplo, num ambiente fechado. Então tem que tomar cuidado aqui com, por exemplo, se é uma reação envolvendo gases, o cara pode injetar mais desse gás. Se ele começar a injetar mais desse gás, a concentração vai subir abruptamente, ó. Então existem deslocamentos que são diferentes aqui. Aqui aconteceu meio que do nada. Aqui a gente percebe algum probleminha acontecendo antes, tá? Nos dois casos, gente, vai ter alguma coisa acontecendo aqui, tá? O que que a gente vai descobrir ao longo do tempo? Isso aqui é um gráfico tipicamente de temperatura mudando. Do nada, o cara começou a esquentar ou esfriar, aí o equilíbrio foi se reacomodando. Aqui já não. Aqui ele interferiu diretamente no equilíbrio na medida em que ele colocou alguma coisa lá dentro, tá? Então, esses são gráficos diferentes aqui.
O que que eu posso colocar? O que que eu posso mexer também na pressão? Pressão, mudança na pressão. Só que a questão da pressão, pessoal, ela só vai influenciar equilíbrios que têm gás. Se o seu equilíbrio não tiver substâncias gasosas, não tem muito sentido mexer com pressão, tá? Variações da pressão do ambiente. Variações de pressão. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Qual que é o lance? Eu vou pegar um por um e vou estudar qual é a dinâmica de deslocamento de cada um dos fatores. Tipo, qual é a relação entre equilíbrio e mudança de temperatura? Depois, qual a relação entre equilíbrio e mudança na concentração? E assim a gente vai, tá? Então vamos lá. Primeiro fator, vai, temperatura. Eu, gente, para falar da temperatura, eu vou usar um equilíbrio que é bem importante, tá? Para biologia. Por exemplo, nos ecossistemas aquáticos, tanto rios como mares, enfim, água doce ou salgada, os organismos que usam oxigênio, os aeróbicos, né? Eles usam oxigênio que está dissolvido na água. Não é o oxigênio da água, tipo H2O. Não é aquele. O oxigênio é esse aqui, ó, aquoso. Então, eu vou usar um equilíbrio, vou explicar como esse equilíbrio é deslocado, e daqui nós vamos criar uma regra. Essa é a ideia da coisa. Beleza. Só que, gente, oxigênio dissolvido na água. Isso aqui não deve ser uma coisa muito fácil de acontecer. Por duas questões. Primeiro, o simples fato do oxigênio ser um gás já torna ele difícil de dissolver na água. Vocês já pararam para imaginar? Como que a gente dissolve gás na água? Você tem que ficar borbulhando o gás na água ali. Fica horas e horas e horas e horas e horas e horas. Por isso que quem tem aquário, ou se você já viu algum aquário, ele tem uma bombinha que fica só borbulhando a água, fazendo bolinha. Por quê? Porque esse borbulhamento de água faz com que tenha oxigênio ali. Água parada não bebe. Me lembro muito daqueles programas pelado, largado e pelado lá, sabe? Que os caras são largados lá no meio do nada. E aí os caras vão beber água de qualquer lugar, porque chega uma hora que os caras estão com sede. E aí tem sempre aqueles caras mais espertinhos que falam: olha, essa água aqui tá parada. Ela não é muito boa. Por quê? A água parada tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio, só deve ter ser aeróbico lá dentro. Uma água que está circulando, uma água que está borbulhando ali ininterruptamente, ela está mais oxigenada. Então você tem chance de ter menos agente patogênico ali, tá? Enfim. Como que esse oxigênio é dissolvido ali? Deus é que sabe. Mas ele é. Tanto é que tem peixe, tem coisa ali dentro. Muito bem. Tá aqui, isso é um equilíbrio. Gente, isso aqui é um equilíbrio, inclusive é um equilíbrio heterogêneo. Ele é um equilíbrio heterogêneo. Tudo bem? Sem contar que o oxigênio ainda é apolar, né? Isso já piora também a solubilidade dele na água. Muito bem. Eu posso dizer que essa constante aqui, ó, ela é uma constante pequena. Mas pequena quanto? Ah, é bem pequena, gente. 0,0 alguma coisinha. Só que tem um detalhe. Se eu fizer esse equilíbrio em várias temperaturas, por exemplo, eu faço ele a 10 graus, eu faço ele a 15 graus, eu faço ele a 20 graus. Eu vou ter cada temperatura, eu vou ter uma constante de equilíbrio. Lembra que nós conversamos nas aulas anteriores que constante de equilíbrio, ela diz pra gente o quê? Quanto tem de cada um no equilíbrio, não é? Só que em cada temperatura a reação vai atingir um equilíbrio diferente. Então eu chego para vocês e faço isso aqui, ó. Opa, peraí. Vou colocar aqui umas temperaturas, tá? Diferente. Ó, imagina que eu vou fazer a reação numa temperatura X, vai dar uma constante de equilíbrio.
vai dar uma constante de equilíbrio. Aí, numa outra temperatura, eu vou colocar as constantes aqui, tá? Faz de conta. Então, ó, nessa temperatura, eu tenho uma constante de equilíbrio, tá bom? K. Aí, eu vou pegar esse equilíbrio e medir a constante numa outra temperatura. Aí, depois eu vou medir numa outra e vou medir numa outra. Tá, ó. Cada ponto desse aqui, pessoal, está mostrando para mim uma coisa. A constante de equilíbrio numa certa temperatura tem um valor. Bom, esse gráfico ele mostra para a gente algumas coisas bem interessantes. Lembrando que, né, quando eu falo constante de maneira genérica, eu estou falando produto sobre reagente. Não esquece disso. Sempre que eu estou falando de uma constante, pessoal, eu estou falando do resultado dessa conta aqui. Então vamos lá, vamos descrever isso aqui. Quando a temperatura está baixa, a constante está mais alta, tá vendo? À medida que eu vou aumentando a temperatura, a constante ela vai caindo. Então, muitas vezes, o exercício ele vai te apresentar gráficos de constante de equilíbrio por temperatura. Tudo bem? Pelo amor de Deus, não é para ficar pensando nada de diretamente inversamente proporcional aqui. Não precisa disso. O que você percebe aqui é o seguinte: quanto mais quente, menos constante tem. Quanto mais quente, menor a constante. Ou quanto mais quente, menos produto. Veja se faz sentido essa frase. Quanto maior a temperatura, menor a constante. Isso para essa reação, né? Que cada reação vai se comportar de uma forma diferente. Depois eu vou colocar exemplo de uma outra, de uma outra. Então aqui o que que dá para perceber claramente? Que quanto maior a temperatura, menos produto eu tenho. Quanto menor a temperatura, mais produto. Então eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, ó, o processo de dissolução do oxigênio é favorecido pela queda de temperatura. Veja se essa frase faz sentido na sua cabeça. O processo de dissolução, o que que é a dissolução? É ter oxigênio nesse estado, não é? Para eu ter oxigênio nesse estado, eu preciso de uma temperatura maior ou menor? O ideal é que ela seja mais baixa. Tudo bem? Faz sentido isso, gente? Eu vou escrever essa frase então aqui, ó. A dissolução de O2 na água é favorecida a baixa temperatura. Então, por exemplo, peraí, fala. Agora pode falar. Aham. Eu diria para você que talvez não seja nem o problema do aquecimento global em si, mas existe uma terminologia que a biologia gosta de usar, que é o termo poluição térmica. Poluição térmica. O que que é a poluição térmica? É quando o calor se torna poluente. E esse poluente aqui não é no sentido, por exemplo, de derreter as geleiras, que a gente sabe que tem essa questão toda relacionada ao aquecimento global. Mas a questão é que, se a temperatura começa a aumentar, outras coisas também vão se desenrolar além da geleira derreter. Por exemplo, se a dissolução de oxigênio na água é favorecida em baixa temperatura, cada grau que a água do mar ou qualquer outra água sofra,
vai diminuir a concentração de oxigênio. Se vai diminuir a concentração de oxigênio, os seres que dependem de oxigênio vão começar a morrer, né? E geralmente quem são os primeiros a morrerem? Os do topo da cadeia. Por quê? Porque eles são maiores. Eles têm uma demanda de oxigênio enorme. Imagina, por exemplo, quanto de oxigênio um tubarão precisa para sobreviver. Tipo, a quantidade de demanda que ele tem. Então, quando a concentração de oxigênio cai, sabe quando que os caras descobriram que isso acontecia, gente? Por incrível que pareça, na época da Guerra Fria. Porque lá na União Soviética, no momento em que estava aquela corrida toda armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética investiu pesado em energia nuclear. Eles tinham duas intenções, né? Primeiro, produzir energia, né? E tentar criar também para a sociedade uma imagem de, olha, a energia nuclear não é esse demônio todo que acontece de bomba e os caralho. Então eles começaram a produzir um monte de usina nuclear. Só que, gente, para uma usina nuclear funcionar, você precisa que ela esteja instalada perto de um lago. Por exemplo, a usina de Chernobyl, ela estava do lado de um rio que passava lá na região de Pripyat, na Ucrânia. Por quê? Porque o reator, ele vai esquentar e ele precisa de água para resfriar ele. Então, o gerador, ele é instalado nuclear, o reator nuclear, ele é instalado perto de um lago. Então, ele vai pegar água, ele vai puxar água para dentro de si, vai resfriar e vai jogar essa água lá fora. Essa água nem entra em contato com material radioativo, tá, pessoal? Ela sai limpa, só que ela sai mais quente. Então, o que que os caras foram começando a perceber? Que a população de peixes perto das regiões que estavam ali na borda, digamos, da usina, diminuía, justamente porque a temperatura estava maior. Então, a poluição térmica, ela vai dizer assim, olha, o calor ele vai impedir que isso aqui aconteça. Tudo bem? Então, veja, se eu tenho frio, eu tenho isso acontecendo. E se eu tenho calor, eu tenho o contrário. Porque pensa, ó, na medida em que você aumenta a temperatura, a constante cai. Agora, qual a interpretação química para constante caiu? Bom, constante caiu é porque aumentou a concentração de reagente. Então, aqui eu tenho um efeito de deslocamento de equilíbrio por temperatura. Posso mostrar outro? Daqui a pouco eu vou escrever mais coisas aqui, tá? Vamos lá. Outro exemplo. Esse aqui é um outro equilíbrio, tá? Concentração. Não, K, né? Que concentração? K. Em função da temperatura em Kelvin. Ó, pessoal, esse aqui é outra possibilidade de sistema. Tá? Eu que fiz questão de colocar um de cada um para que vocês entendam que pode acontecer os dois casos. Aqui eu tenho uma reação que visivelmente o produto é privilegiado numa temperatura baixa. Aqui é o contrário, ó. Aqui a constante de equilíbrio, constante, ou seja, né, o resultado de produto sobre reagente, ele está aumentando à medida que a temperatura esquenta. Tudo bem. A temperatura aumenta. Ah, então, pera um pouquinho. Se eu esquentar, produz mais isso aqui, não é? Ó. Então vamos escrever isso aqui. A formação de CO2? Você pode falar a formação de CO2, a formação de cal, a decomposição disso, você pode falar do que você quiser, tá? A formação de gás carbônico é favorecida
a altas temperaturas. Ok? Então, assim, o mais importante para mim, pelo menos nesse quesito, é vocês aprenderem a olhar para o gráfico. Olhei para o gráfico e percebi o seguinte: tem reação que quanto menor, menor a temperatura, mais produto. Tem reação que quanto maior a temperatura, mais produto. Então eu posso concluir o seguinte na minha cabeça. Você tem dois tipos de equilíbrios. Aqueles que são deslocados, favorecido o produto, por alta ou por baixa temperatura. Beleza. Agora vem a perguntinha mágica. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que tem equilíbrio que gosta mais de calor e tem equilíbrio que gosta mais de frio, né? Pensando no produto. Por causa do delta H. Simplesmente por causa do delta H. Gente, o delta H, o que que ele mede da reação? Que a gente chama até de variação de entalpia, mas o que que é essa variação de entalpia? A variação de entalpia, dentre outras coisas, te diz se a reação gosta de soltar calor ou absorver calor. Simples. Por exemplo, existem reações que gostam de liberar calor. São as reações chamadas de exotérmicas. Para uma reação que libera calor, pessoal, quanto mais frio tiver, mais ela está favorecida. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Temperatura baixa, muito produto. Temperatura baixa, muito produto. Agora, vê essa daqui, ó. Aqui não. Aqui nós temos uma relação que quanto mais quente, mais produto. Essa daqui, ela gosta de calor. Toda reação ou é endo ou é exo. Como que você descobre se ela é endo ou exo? Você olha para esse tipo de gráfico. Peraí, deixa eu colocar no mudo. Você olha para esse tipo de gráfico. Se você perceber que a constante aumenta com aumento de temperatura, pode bater o martelo, ela é endotérmica. Se a constante aumenta quando você abaixa a temperatura, é porque ela é exo. Até aqui tudo bem? Agora, peraí, tem consequência, né? Professor, mas aqui você tem duas reações, né? É. Hã? É o contrário. Temperatura constante diminui quando a temperatura aumenta ou ela aumenta quando a temperatura diminui. Mesma coisa, né? Tá. Tudo bem? Agora, gente, pensa comigo. Essa reação aqui é isotérmica. A inversa dela vai ser o quê? Endo. E aqui também, ó. Para toda reação endo, você tem uma inversa que é exo. Não, também não exagero. Não foi tão engraçado assim, credo. Tô brincando. Exotérmica. Ó, pronto. Tá aí. E aí, qual é a regra do jogo, gente? A regra do jogo é muito simples. Que agora vira uma regra, tá? Você não precisa mais nem pensar muito. Para uma reação exotérmica, quanto mais frio, melhor. Tá vendo? O que que eu quero dizer com mais frio, melhor? Quanto mais frio, mais produto você vai ter daquilo. Para uma reação endotérmica, quanto mais calor, melhor. Ela gosta de calor. Então a gente pode criar aqui um mecanismo de deslocamento. Qual é o mecanismo de deslocamento? Veja, você vai ter ali uma temperatura que vai ou aumentar ou diminuir, né? Ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir, tá? E o deslocamento,
esperado é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, pessoal. O que eu quero dizer com sempre o mesmo? Toda vez que você provoca aumento de temperatura, você está favorecendo uma reação endotérmica do sistema. Aqui no meu exemplo, pessoal, toma cuidado com isso, porque às vezes a gente fica criando tanta regra que você minimiza demais. No meu desenho, vocês perceberam que aqui a endotérmica está para a direita e a exotérmica está para a esquerda. Aqui, exo para a direita, endo para a esquerda. Observa que na hora que você vai, na hora que você recebe a reação lá no exercício, a endo pode estar para a direita ou para a esquerda. Não importa como ele escreve. O que importa é o seguinte: toda vez que a temperatura aumentar, haverá um favorecimento no sentido da endo, no sentido endo, tá? E o contrário também é de se esperar. Quer dizer, se eu abaixar a temperatura, pega uma reação e vai diminuindo a temperatura, a hora que eu diminuir a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido exo. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De um exercício, tipo, um modelo de exercício, tá? Essa é a primeira regra do princípio de Le Chatelier. Tá bom? O aumento de temperatura favorece quem gosta de calor, a diminuição de temperatura favorece quem gosta de frio, tá? Meio que isso. Vou pegar aqui o exemplo da amônia. Só que vocês que vão fazer junto comigo, tá? Imagina o seguinte, ó. É um exercício barra exemplo. Imagina que eu tenho duas reações, dois sistemas produzindo amônia, tá? A reação da amônia é aquela que vocês já conhecem, milhões e milhões de vezes. N2 mais 3H2. Eu vou colocar de cor diferente porque eu vou colocar no gráfico, tá? Vai dar 2NH3. Então, olha só, pessoal. Imagina que você vai receber uma questão lá de deslocamento de equilíbrio em que você vai ter a reação, tá, da amônia e o exercício, muitas vezes ele não vai dar aquele gráfico ali para você. Ele vai te dar informação, inclusive, mais simples ainda. Ele vai ser categórico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te dar o ΔH da reação. Ou ele dá só o sinal, né, que para nós basta, ou ele dá o valor. Toda vez que ele der o ΔH, pessoal, lembre-se do seguinte: ele está se referindo à reação direta, ok? Então veja, aqui eu olho para a amônia e vejo que é uma reação exotérmica. Então, já escrevo assim na minha cabeça, ó. Exo e endo. Aumenta, essa daqui libera calor e essa absorve, tá? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou produzir um equilíbrio. Vou produzir um equilíbrio. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tá.
Ó, as duas curvinhas dos reagentes, tá, pessoal? Ó, essa curvinha aqui é do nitrogênio, preta. Essa daqui é do hidrogênio, azulzinha. As duas desceram, tá? Eu ia pedir para vocês, por favor, não ficarem muito preocupados com os valores da curva, tá, gente? O que importa é o perfil dela. Porque esse tipo de questão ela é qualitativa, não é de conta. Reação está em equilíbrio, ok? Como é que eu sei que ela está em equilíbrio? Porque as concentrações ficaram constantes. Olha lá. Agora eu vou mudar a temperatura, tá? Vou mudar a temperatura. Nesse ponto aqui, eu vou mudar a temperatura. Vamos imaginar que eu comece a baixar a temperatura. Comece a baixar a temperatura. Sei lá, a reação está a 30 graus, eu vou descer ela para 10, tá? Enquanto eu estiver abaixando a temperatura, isso vai demorar um certo tempo. O que que vai acontecer com esse equilíbrio, gente? Então, ó, aba... nesse intervalo de tempo, eu vou diminuir a temperatura. Vamos tentar desenhar esse gráfico. Bom, diminuir a temperatura favorece a reação ESO. A reação ESO é a que vai produzir amônia, não é? Ó, então, se eu estou favorecendo essa reação, o que que eu espero que aconteça com a quantidade de amônia? Suba. E o que que tem que acontecer com a quantidade de reagente? Então, bora lá. Ó, repito, não importa os valores, o que importa é o desenho. Ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma caidinha aqui, azul. Tudo bem que eu dei uma boa exagerada, mas foda-se. E vou dar uma caidinha no preto. Ó, caiu os dois. Tá vendo? Caiu os dois. Essa queda nos dois já está mostrando que a reação está acelerando para lá, ó. Nhum, 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 nhum. E aí o que que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Ele pode subir. Pode não, né? Ele vai subir. Tudo bem? Olha para isso aqui, esse intervalo. O deslocamento aqui é para a direita ou para a esquerda? O que que significa deslocar para a direita? Ah, é, está produzindo mais produto. Então sim, ó. Isso aqui é um deslocamento para a direita. Mas por que que eu desloquei para a direita? Porque eu apliquei um fator que estimula a reação exotérmica. Estimula a reação exotérmica. Fala. Não. Nesse caso é um para 3. Isso, por exemplo, se aqui cair 3, aqui vai cair um e aqui vai subir 2. Tá? Esse lance, inclusive, só para a gente não se perder, é a tabela. Isso aqui, ó, que a gente faz, é para fazer quanto descobre até chegar no equilíbrio aqui. Tá? Agora, eu queria fazer o contrário. Eu vou desenhar um outro gráfico, tá? Só que agora eu vou aumentar a temperatura. Vamos ver o que acontece. Hum. Vou fazer até aqui do ladinho, ó. Eu vou colocar esses caras na mesma situação que eles estavam antes. Então, vamos lá. O azulzinho, ele começou daqui e veio parar mais ou menos aqui, né? Isso. Isso mesmo. Então, ele faz isso. Aqui.
Pronto. Até aqui, mais ou menos. Aqui, mais ou menos, até aqui. Aqui. E o outro aqui. Pronto. Você está com o mesmo equilíbrio, ó, pessoal. Aqui você tem um gráfico que eu desloquei, né? Esse gráfico aqui tá igualzinho, ó. Aí, ó. Fica aqui, desgraçado. Tá? Agora eu vou deslocar de outro jeito. Ali eu diminui a temperatura, né? Agora eu vou aumentar. Bom, a gente sabe que aumentar a temperatura favorece reação endo. Só que no nosso caso, gente, a endo é a inversa. Como é que eu sei que a endo é a inversa? Por causa do ΔH que ele me deu aqui, que me permitiu classificar direta. Tá. Então, pera um pouquinho. Vou subir a temperatura. Se eu for subir a temperatura, o equilíbrio começa a deslocar no sentido oposto. O que que significará, né, no nosso caso, deslocar para a esquerda? Bom, deslocar para a esquerda significa o seguinte: a curva vermelhinha tem que cair. Eu vou ter que gastar mais amônia para produzir mais desses dois. Então a curva do pretinho e do azulzinho, elas vão subir, vai fazer isso aqui, ó. Pretinho, o azulzinho sobe, o pretinho sobe um pouquinho também, sempre daquilo que você estava falando, né? Na proporção de 1 para 3. E ó, os dois sobem, subiram, tá? Por quê? Porque eu estou favorecendo o processo de volta. Mas agora, gente, uma coisa não acontece sem a outra. Se você está aumentando esse cara, é porque você está gastando desse. Então o vermelhinho cai. Olha aqui, ó, o intervalo. Está acontecendo um deslocamento aqui. Só que o deslocamento agora está sendo para esquerda. Esse é o termo que a gente usa, né? Tá bom? Ah, esqueci de colocar aqui, aumento de temperatura. Tudo bem? Oi. Isso. Favorece a formação de reagente. É que é estranho falar que o reagente está sendo formado. Então, mas é porque aí você tem que lembrar sempre do contexto, né? Embora a gente chame o cara que está à esquerda de reagente, na prática ele também é produto. Então, assim, para não ficar, né? Você usa sempre reagente para esse maluco e usa sempre produto para esse. Então, quando você quer falar que você quer favorecer o reagente, você já sabe, está deslocando para a esquerda. Tá? Outra coisa. Não, melhor nem falar isso. Depois eu falo. Tá. Vamos falar sobre o segundo fator. O segundo fator eu acho mais legal, que é a variação nas ou na concentrações dos participantes. Por que que essa daqui é mais legal? Porque essa aqui acontece muito na natureza. Principalmente, por exemplo, se a gente pensar nos sistemas biológicos, né? Nosso corpo, as nossas células.
Quase todo deslocamento que acontece de equilíbrio dentro de você é por causa disso. Vamos lembrar que nós somos seres homotérmicos. Então pode estar tocando cacete aqui fora. Lá dentro é 38 graus e pronto. Então, quer dizer, deslocar equilíbrio para nós por temperatura não rola. Mas, por exemplo, pensa num animal pecilotermo, coitado. Tô dizendo isso pelo seguinte, coitado, né? O bicho, se tá quente, o bicho tá quente. Se tá frio, o bicho tá frio. Imagina como é que são os equilíbrios desse bicho. Tá quente, desloca tudo para um lado. O bicho fica loucão. Tá frio. Entende qual é a diferença do ponto de vista evolutivo de um bicho homotermo e um pecilotermo? O pecilotermo é um bicho muito mais suscetível às variações externas. Ele é o primeiro que vai entrar em extinção. Tipo dinossauro, manja? Né? Um homotermo tem as suas desvantagens, né? O homotermo ele tem todo um sistema que garante que ele tenha uma temperatura constante. Isso é bom. Por quê? É um fator a menos para você se preocupar e ficar deslocando equilíbrio, tá? Agora, aqui a coisa pega interessante pelo seguinte, gente. Tenta imaginar quantas reações químicas existem dentro de você acontecendo. Zilhões. De todas as naturezas. Agora imaginem que algumas coisas que uma reação produz pode ser reagente de uma outra. Algumas coisas que uma reação produz pode ser produto de uma outra. O que eu quero dizer com isso? Existem dentro dos organismos mais complexos equilíbrios acoplados. Ou seja, um equilíbrio afeta o outro. Se uma substância diminuir de um equilíbrio, isso pode provocar um deslocamento de um outro. Tem alguém batendo na porta? Ah, que bom, deixa eu bater. Tudo bem? Então qual é o problema? Muitas vezes, do nada, uma substância que está no equilíbrio, a concentração dela começa a aumentar, diminuir. Simples. Isso vai provocar um deslocamento naquele próprio equilíbrio. O fato de uma substância do nada começar a desaparecer vai fazer com que aquele equilíbrio seja perturbado, tá? Então, para a gente entender isso, vamos lembrar algumas coisas. Reagente, aqui eu vou colocar só reagente e produto. Reagente e produto, tá? Lembra que todo equilíbrio parte da. Será que é a Thay? Se for ela, ela pode entrar, né? Óbvio, né? Ah, é você. Desculpa aí, Thay. É que agora assim, a gente deu uma. A gente meio que tem que tomar cuidado, porque a gente tá quase que num berçário aqui. Então a gente tem que trancar a porta. Sabe o que é engraçado? Hoje eu tranquei a porta, ninguém tem vontade de fazer xixi. Que engraçado. Que agora vai ser assim: quem quiser fazer xixi vai ter que pegar a chave comigo. Eu tenho que pensar muito antes de fazer xixi, né? Continuando. Lembra que se a reação está em equilíbrio, tem dois sistemas acontecendo com a mesma velocidade. Eu tenho aqui uma reação direta, que é a reação que vai transformar reagente em produto. E eu tenho a inversa. Só que lembra que elas têm a mesma velocidade, não tem no equilíbrio? Tá. Vocês lembram que eu posso escrever matematicamente a equação de velocidade? Por exemplo, para a reação direta, eu vou ter uma constante multiplicada pela concentração do reagente, elevado a um certo número. Vocês lembram de onde vem esse número, né? Vem daqui, ó. Aí o produto, embora eu chame ele de produto, né? Ele é reagente da inversa. Ah, então pera um pouquinho. Tem uma reação inversa, que é essa daqui. Produto. Y. Tá bom? Oi, pode falar.
sim, sim. Não, eu não penso na osmose como um equilíbrio. Eu penso na osmose como um efeito de interação molecular. Então, tipo assim, é bizarro isso, mas o negócio é o solvente, não é? Então você tem soluto aqui e soluto aqui. E o solvente passa. Para onde ele passa? Para onde tiver mais concentração. Porque aí é um efeito de atrair. Quanto mais concentrado, mais interação, aí mais atrai, tá? Os equilíbrios, eles, que tipo de coisa você pode olhar como equilíbrio? Duas, ou reações químicas, qualquer reação química, desde que ele fale que é uma reação reversível, ou o processo de mudança de estado. Por exemplo, líquido virando vapor, vapor virando líquido, tá? Aí dá. Então, voltando. No equilíbrio, isso é igual a isso, não é? Agora, gente, para um pouquinho aqui. Como é que eu faço para mudar a velocidade de uma reação? Aí a gente volta lá para a cinética. Eu posso alterar a concentração do reagente. Então, veja, qualquer mudança nessas coisas vai quebrar o estado de equilíbrio. Isso é equilíbrio, certo? Agora pensa, olha só, gente. Se eu quiser deslocar o equilíbrio para a direita, agora esquece temperatura, hein? Temperatura é outra história. Se eu quiser deslocar o equilíbrio para a direita, sabe qual é uma possibilidade? Fazer isso aqui, ó. Se você deixar a velocidade da reação direta por algum tempinho maior que o da inversa, você desloca o equilíbrio para a direita. Tudo bem até aqui? Agora, olha como é óbvio isso. Você quer deixar a reação direta mais rápida que a inversa, não quer? Você pode fazer duas coisas. Aumenta a concentração de reagente. Se por acaso a concentração de reagente começar a aumentar por interferência de alguma outra coisa, essa reação fica mais rápida. E aí o equilíbrio começa a deslocar. Então, um outro fator para você deslocar o equilíbrio para a direita é por algum motivo a concentração do reagente aumentar. Vou escrever isso aqui. O aumento na concentração dos reagentes, que vai deixar a reação direta mais rápida que a inversa. Só que lembra que esse processo, depois eu vou desenhar, tá? Esse processo ele é momentâneo. Vamos supor, o reagente aumentou ali bruscamente. A reação ela vai demorar um tempo para se reorganizar. Ela volta para um equilíbrio. Ou, ou eu faço uma coisa que parece que não é muito sentido, mas vai fazer todo sentido, que é, e se ao invés de aumentar a concentração do reagente, por acaso, diminuir concentração de produto? Pensa nisso. Por que que diminuir a concentração de produto faz o equilíbrio deslocar para a direita? Exato, porque quando você diminui a velocidade, a concentração do produto, você está diminuindo a velocidade da inversa. As duas estão iguais, não estão? Ou você aumenta a direta, ou você diminui a inversa. Então você tem duas coisas que podem deslocar um equilíbrio para a direita. Ou aumenta a concentração de reagente, ou diminui a concentração do produto. Eu vou desenhar isso aqui. Quer ir no banheiro? Eu já falei pra Yasmin, ela tá aí na porta? Você sabe se ela tá aí na porta? Você fala pra ela pra não deixar ninguém entrar, tá? Fala que eu proibi. Então vamos desenhar aqui, vai. Eu vou desenhar dois, tá, gente? Como são dois efeitos, o gráfico é sempre o mesmo. Vocês não vão mais nunca mais aguentar ver esse gráfico na vida.
botar os caras em equilíbrio primeiro, tá? Eu vou esperar, vocês já podem desenhar os dois, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer em um deles. Eu vou aumentar a concentração do A, do reagente, e no outro eu vou aumentar a concentração do produto. Sabe o que que ajuda a gente a explicar isso aqui, gente? Por que que indicador muda de cor? Tá? Inclusive, eu até vou mostrar para vocês o exemplo já, ou depois um exemplo real, né? Do indicador, então vocês já entendem o que que acontece no tal do indicador. Oi. Ah, me dá um exemplo do que você está falando. Não, acho que isso não importa muito, viu? Pode até ser que sim, mas acho que não importa muito, porque assim, o que importa pra gente no final é o seguinte: não é o que está acontecendo aqui, é o resultado. Então tá, tudo bem, dependendo da situação, pode ser que você coloque uma certa quantidade de X e forme 2x ou 3x, sim, sim, mas aqui a discussão ela é bem qualitativa. Então, isso é bom, foi até bom você ter feito essa pergunta, por quê? O que que vocês precisam saber? A única possibilidade de você fazer uma conta num equilíbrio é quando ele está em equilíbrio. Qualquer pergunta relacionada ao deslocamento, ela vai ser uma pergunta qualitativa. Tipo, vai aumentar isso? Vai diminuir isso? Nunca vão te perguntar o quanto. Sim, sim, exatamente. Que aí entra aquela história, né? Ah, e se dobrar a concentração do fulano. Ah, ele é de elevado ao quadrado, aí a velocidade quadruplica. Mas aqui não cabe essa discussão. Tá? Vamos lá. O que que eu vou fazer primeiro? Aumentar reagente. Agora vocês vão entender aquele gráfico do começo da aula. Ó, tuf, aumentou o reagente. Aumentou o reagente. Bruscamente, tá vendo? O fato de você ter percebido, geralmente, pessoal, quando houver uma influência externa, porque aqui claramente houve uma influência externa, alguém abriu aqui, meteu o reagente aqui. Você vai perceber essa influência porque uma curva ela vai subir rapidamente. Ou ela vai subir rapidamente, ou ela vai descer rapidamente, tá? Peraí, deixa eu fazer aqui em cima, né, gente? Faz do primeiro. Aqui, ó. Aí vamos lá. Aumentou a concentração de reagente, a reação direta fica momentaneamente maior, mais rápida. Então você cria uma nova situação. Sobre tempo. Aqui, ó. Aí, de novo, tá? Insistindo nessa questão que me falaram ali. Aqui vai descer um certo tanto, aqui vai subir um certo tanto, na proporção de x para y. Mas o que importa no final das contas é que a reação voltou para o equilíbrio. Pronto. Ela voltou para o equilíbrio. Ô, gente, tem uma coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês aqui. Observa o seguinte aqui, ó. Quando a reação volta para o equilíbrio, eu continuo tendo mais reagente do que produto, tá vendo? Aqui eu já tinha mais reagente do que produto. Fui lá, tasquei mais reagente.
O equilíbrio fez o que com esse reagente? Consumiu uma parte dele para formar mais produto. Tudo bem? Por que que eu estou contando isso? Porque eu não sei se vocês conseguem perceber que se você ficar colocando reagente aqui para sempre, você vai provocar um monte de deslocamento. Mas a curva vermelha sempre estará acima da curva azul. Põe mais reagente, ele vai descer, subir. Põe mais reagente, vai descer e assim vai. Vocês estão percebendo que é completamente diferente disso aqui, ó? Isso aqui. Esse tipo de deslocamento, ele, o que é o deslocamento pela temperatura, ele pode inverter a composição do equilíbrio. Do tipo, você tem um equilíbrio com muito produto e pouco reagente, você pode chegar numa situação que você pode trocar literalmente a situação. Aqui não. Aqui você tem um deslocamento, sim, mas é mantido aqui uma relação entre produto e reagente. Vocês conseguem perceber essa diferença no gráfico? Por quê? Porque eu vou escrever uma frase agora, que é a seguinte: esse tipo de deslocamento não afeta o valor da constante de equilíbrio. Não afeta o valor da constante. Ou seja, a situação aqui é a seguinte: existem duas maneiras para deslocar equilíbrio. Ou você desloca o equilíbrio porque você vai na raiz dele, que é mudar a constante. Você obriga a constante a mudar. E como que você faz isso? Mexendo na temperatura. Ou então, o equilíbrio ele vai se deslocando porque vai entrando alguma coisa lá dentro, ele vai reagindo. Ou vai saindo alguma coisa de lá de dentro, ele vai reagindo. Mas esse tipo de deslocamento ele continua com uma constante sempre valendo x. Então, sim, se a constante é alta, ela vai continuar sendo alta. E isso acontece, pessoal, tanto quando você põe alguma coisa, quando você tira. Eu vou mostrar para vocês agora o desenho, tá? Então, assim, por que que é foda? Por que que eu penso para vocês não ficarem olhando para os valores? Porque, na verdade, essa diferença ela tem que ser mantida sempre a mesma aqui, ó. Quando você faz a conta produto reagente, aqui é a mesma, tá? Então, assim, né, nos livros aparece, ó, existem equilíbrios que são deslocados por mudança na constante. Existem equilíbrios que são deslocados por outras coisas onde não há mudança na constante. Quer ver? Vamos fazer o do outro caso aqui. Peraí. Então, vamos lá, eu vou tirar roxinho. Eu vou tirar roxinho, tá bom? Tira roxinho. Tirei. Tá vendo, ó? Quando eu coloco alguma coisa, o gráfico ele sobe abruptamente. Quando eu tiro alguma coisa, ele cai abruptamente. Então aqui alguém aqui está tirando o produto dali. Sei lá, esse produto ele está sendo utilizado em alguma outra coisa e você está tirando. Tá. Se eu tiro o produto, eu deixo a inversa mais lenta. Ou seja, indiretamente eu acabo favorecendo a direta. Então, o que que começa a acontecer com essas curvas, gente? Cara, se você está favorecendo a direta, tem que acontecer a mesma coisa daqui. Esse cara tem que subir, ó. Então bota ele para subir aqui, ó. E o amiguinho ali tem que descer. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Olha para o gráfico aqui e percebe que ele é igual daqui. Perceberam? Queda do reagente, aumento do produto. Queda do reagente, aumento do produto. Isso indica deslocamento para direita.
Qual foi o fator que proporcionou o deslocamento? No primeiro caso, o fator foi aumentar a quantidade de reagente. Deixar o reagente mais concentrado, a reação fica mais rápida. Nesse caso, foi diminuir a concentração de produto. Tudo bem? Oi? Isso é bom, cara. Exato. Por isso que eu falei pra vocês, eu preciso mostrar o indicador. Puta, quando eu mostrar o indicador, você fala, caralho, faz sentido. Porque é estranho imaginar como que uma substância pode do nada desaparecer. Não é bem assim. Às vezes você coloca alguma coisa aqui dentro que começa a reagir com o produto. Então não há literalmente uma mão que vai lá dentro e tira o produto. O que há é alguma coisa que, sei lá, algum reagente que não era para estar lá, que reagiu com aquela coisa. Então você está tirando aquilo de lá de dentro, tá? Depois eu vou fazer o exemplo do indicador, tá? Eu só quero fazer uma coisa antes disso. O Le Chatelier olhou para isso aqui e falou assim: caralho, puta que pariu, eu consigo perceber um padrão acontecendo aqui. Tem um padrão acontecendo aqui. Não importa muito se você está colocando ou tirando, tem um padrão. E é exatamente o que esse padrão se tornou o que a gente vai chamar de princípio de Le Chatelier. Qual é o objetivo de você saber esta frase? É que você não demore 2 horas e meia para chegar nessa conclusão. Eu te apresentei o que aconteceu, não apresentei? Agora vamos para uma parte prática. O que que o Le Chatelier percebeu? O Le Chatelier percebeu. Ele percebeu o seguinte: olha, o equilíbrio ele é um estado inerente à reação. Ou seja, quer você goste, quer você não goste, ela estará em equilíbrio. O que eu posso fazer é perturbar. Só que ele percebeu que essa perturbação ela tem uma dinâmica. Qual é a dinâmica? No primeiro caso, por exemplo, como é que eu perturbei o equilíbrio? Eu aumentei a concentração de reagente. E aí o equilíbrio deslocou para a direita, como a gente explicou aqui, ó. Por causa disso, 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 ele deslocou para a direita. Só que o que que o Le Chatelier percebeu? Ele percebeu que ao deslocar para a direita, a reação ela tenta consumir aquilo que você colocou lá dentro, ó. Tenta não, né? Ela vai consumir. Uma parte, pelo menos, ela vai consumir. Agora olha para cá um pouquinho. Olha a dinâmica acontecendo de novo aqui. Aqui eu tirei. Meu Deus, tirar é completamente diferente de colocar. Tudo bem. Só que tem um detalhe. Quando eu tirei, o que que o equilíbrio fez? Tentou produzir. Então veja, aqui houve uma diminuição da concentração de produtos. Então veja, o que que tem em comum nos dois equilíbrios que estão sendo deslocados para a direita? Olha como ele percebeu uma coisa além, né? Você olha e fala, tá, os dois estão indo para a direita. Mas o Le Chatelier percebeu que os dois equilíbrios, ao estarem deslocando para a direita, eles estão agindo de maneira oposta àquilo que lhes foi imposto. Devagar, de novo. Os dois equilíbrios estão deslocando para a direita. O que que o Le Chatelier percebeu? Que no primeiro equilíbrio, ele deslocou para a direita, e no momento que ele está deslocando para a direita, ele está consumindo aquilo que você colocou lá dentro. Como se ele estivesse tentando reagir de maneira oposta. Tipo, você está colocando alguma coisa aqui dentro? Tá bom, eu vou consumir. E aqui ele percebeu a dinâmica acontecendo de novo. Só que aqui é o contrário, por quê? Eu tirei uma coisa do sistema. Tirei. O que que o sistema tentou fazer? Repor. Então ele vai criar uma frase que ela é muito sintética e foda, que é a seguinte: é o princípio. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a conclusão. Conclusão. O Le Chatelier chama esse princípio, né,
de princípio da fuga ante a força. Tá aqui. Princípio da fuga ante a força, ou princípio de Le Chatelier, ou regra da gangorra. O que que essas palavras fuga e força, elas têm um sentido metafórico, né? Óbvio. Gente, o que que é a palavra força? No sentido, não, no sentido literal, não, né? No sentido figurado. Força pra gente é o que você faz na reação. É o estímulo externo. E a fuga é o deslocamento. Ó, gente, não é o estímulo que causa deslocamento? Então, qual é a dinâmica? Tudo que você fizer, a reação vai trabalhar no sentido oposto. Tudo que você coloca, a reação vai trabalhar no sentido de consumir. Tá aqui, ó. Coloquei reagente, ele desloca no sentido de consumir o reagente. Desloca para a direita. Tirei produto. Tirei produto. Esse é o estímulo, tirar produto. A reação vai trabalhar no sentido oposto a isso. Quer dizer, se você está tirando o produto, o que que ela vai tentar fazer? Repor. Desloca para a direita, tá? Ou então, se você quiser guardar essa frase, que foi como eu guardei, né? Tudo que eu ponho a reação quer tirar, tudo que eu tiro a reação quer pôr. Pronto. Tirou uma coisa, a reação vai querer pôr. Colocou uma coisa, a reação vai querer tirar. Essa é a dinâmica do princípio. E aqui eu estou fazendo com reagente e produto, deslocando para a direita. Eu posso fazer o contrário. Por exemplo, ó, o que que aconteceria com esse equilíbrio se do nada começasse a aumentar produto? Aumenta produto. Em vez de você ficar pensando dessa noia, tipo, aumenta produto, a reação inversa fica mais. Já vai direto no princípio. Se aumentou o produto, o que que a reação vai querer fazer? Consumir. Então, eu vou escrever uma frase aqui, tá? Para enunciar o princípio. A frase é a seguinte, ó. Quando se aplica, aí eu já mostro o exemplo do indicador, tá? Quando se aplica um estímulo externo, quais são os estímulos externos que a gente pode aplicar num equilíbrio? Variação de temperatura, variação de concentração e variação de pressão, que a gente não discutiu ainda. Quando se aplica um estímulo externo a um sistema reversível, a um sistema em equilíbrio, perdão, a um sistema em equilíbrio, o mesmo reage, ó, isso aqui é a reação, ó. O mesmo reage de forma a. Aí você pode escrever de várias maneiras, né? Você pode falar assim, de forma a minimizar os efeitos desse estímulo, mas eu gosto de colocar de uma forma um pouco mais clara. O mesmo reage de forma oposta aos efeitos desse estímulo, tá? O que que significa de forma oposta aos efeitos do estímulo? É assim, tudo que eu colocar vai causar um deslocamento no sentido de consumi-lo. Ah, então pera lá. Se eu coloco reagente, equilíbrio desloca para a direita. Se eu coloco produto, o equilíbrio desloca para a esquerda.
Ou então, eu posso tirar coisas. Tira produto, o que acontece? Desloca para a direita para produzir mais. Tira reagente, desloca para a esquerda para produzir mais. Tá bom? Oi. Serve para calor também. Serve para calor. Tipo assim, porque aí, olha como fica bonitinho, né? Puta, esse cara foi gênio. Como que a gente pode usar o princípio de Le Chatelier para trabalhar com reações com endo e exo? Vem cá. Imagina uma reação assim, ó. Reagente mais calor virando produto. Peraí, a nossa era exo, né? Tudo bem, vai. Deixa. Olha para a reação assim. Vocês conseguem enxergar que a reação direta é endo? Tudo bem? Como que eu sei que ela é endo? Calor aqui. Então, endo aqui, né? E exo. Com essa manha do Le Chatelier, o que que você faz? Você começa a enxergar o calor como se ele fosse uma coisa na reação. Então vamos lá. Põe calor. O que que a reação quer fazer com o que você põe? Consumir. Olha lá. Põe calor, favorece a endo. Como se o calor fosse um reagente. Tira calor. Tirar calor não é abaixar a temperatura? Tá bom. Quando eu abaixo a temperatura, eu tiro, tô tirando calor. A reação reage no sentido de produzir mais. Favorece a exo. Funciona. Então, tipo, se você quiser usar o Le Chatelier para qualquer coisa, põe o calor dentro da reação. Para exo, você põe o calor do lado direito. Para endo, você põe o calor do lado esquerdo. Não tem erro, tá? Vamos fazer o exemplo do indicador? Ele é super importante. Vamos lá, vai dar certinho. Então, para finalizar, tá, gente, por hoje, eu vou dar um exemplo de um sistema que tipo cai em vestibular, que utiliza a ideia de deslocamento de equilíbrio, tá? A gente falou de indicador, só para já ir colocando a ideia, quando a gente falou de titulação. A gente falou um pouquinho sobre isso. E o indicador é aquela substância misteriosa, né? Que a gente sabe que ela muda de cor de acordo com o pH, certo? Então vamos lá. Aplicação do princípio no estudo dos indicadores. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o que que é um indicador do ponto de vista químico, tá? Não estou falando do que ele faz. Ele indica o pH lá, tal. O indicador é uma substância, gente, orgânica, tá? Ela é orgânica. Eu posso tirar ela de vegetais. Se tem indicadores que são sintéticos, produzidos em laboratório. Mas, tecnicamente, todo indicador é um ácido fraco. Todo indicador é um ácido fraco. Aí você fala, ah, tá, professor, mas qual que é a fórmula dele? Eu não vou representar uma fórmula, eu vou chamar de HX. Então, vamos lá. Indicadores são ácidos fracos. São ácidos fracos. Bom, qual a importância de eu saber que o indicador é um ácido fraco? Toda vez que você põe um ácido fraco dentro da água, gente, tem uma parte dele que não ioniza. Não ioniza. Já que ele é fraco, né? Então, veja, o indicador ele é colocado em água. Vou chamar ele de HX. Na hora que eu colocar o HX lá dentro, por exemplo, eu coloquei 1.000 moléculas de HX. Uma parte vai continuar como HX, gente. E a outra parte vai ficar como? Vai ficar X menos, com H mais solto. Como o indicador é um ácido fraco, quer dizer que lá dentro da solução onde você colocou o indicador, então, por exemplo, coloquei fenolftaleína na água. Isso aqui está acontecendo lá dentro. Simples assim. Só que onde que vem a coisa legal da história? Por acaso da natureza, o que acontece é que essa substância aqui, ela tem uma cor.
E o ânion, adivinha, tem outra cor. Quando a espécie ioniza, quando você põe um indicador na água, né? Fenolftaleína, bluf, coloquei na água. Tem uma parte dela que vai ficar assim, ó. E os indicadores em específico, eles são substâncias que a gente chama de cromófora. O que que é uma substância cromófora? Ela vai mudar de cor dependendo dela estar protonada ou desprotonada. Se ela tiver sem o H+, ela fica com uma cor. Se ela tiver com o H+, ela fica com outra cor. Tudo bem? Agora vamos lá. Imagina que a forma HX é vermelha. Ela é vermelha. E a forma X- é roxa, tá bom? Ninguém precisa saber as cores, tá, gente, dos indicadores. Isso é lenda urbana. Se você souber da fenolftalina, tá ótimo já. Se você enxergar, agora então imagina que é o seguinte, eu peguei água e pinguei lá dentro o indicador. Se uma cor é vermelha e a outra é roxa, na hora que você olhar para aquilo, que cor você vai enxergar? Será que eu enxergo vermelho? Será que eu enxergo roxo? Será que eu enxergo uma mistura? Como que eu vou saber isso? Cara, aí é que tá a sacada. Depende de quem tá em maior quantidade. Os nossos olhos, gente, por incrível que pareça, a gente consegue enxergar concentração. Concentração. Se eu colocar na tua frente um suco aguado e um suco forte, você reconhece. Sem experimentar. Porque você consegue enxergar tonalidades. Então, aqui acontece o seguinte, gente. A cor do indicador vai depender da concentração desses malucos aqui. Por exemplo, se você tiver uma concentração de HX lá dentro maior que a concentração de X-, você vai enxergar um indicador vermelho. Não significa que não tenha roxinho lá, mas quanto menos roxinho tiver, mais vermelho você enxerga. Tudo bem? Agora, o contrário também é verdadeiro. Pode acontecer do indicador ser colocado numa situação onde o coitado do indicador tem muito mais X- do que HX. Então você enxerga o quê? Roxo. Tudo bem? Agora que vem o grande finale, que eu acho bonitinho, que é o seguinte: o que que faz eu conseguir perturbar esse equilíbrio? Bom, temperatura, mas eu não vou mexer com a temperatura porque a gente não está mexendo com a temperatura aqui, só mexendo com, tentando entender como o indicador funciona. Esse é o cara, ó. Esse é o maluco. Gente, observa que o indicador ele libera H+, porque ele é um ácido fraco, tá bom? Tá. Então significa que a presença do H+ pode perturbar o equilíbrio. Quer ver? Oh, Deus. Deixa uma linha aqui, tá? Em cada caso. Se vocês quiserem anotar o que eu vou falar depois, deixa só uma linha em cada caso. Eu vou desenhar dois gráficos. Oi. Sim, sim. O roxo só se forma com a ionização. Hum. Só que é o indicador na água, tá? Que cor você está enxergando aqui? Roxo. Concentração do roxo está maior do que a concentração do vermelho.
Ah, é por quê? Não interessa. Sei lá. Tá lá. Agora eu quero mudar de cor. Só que tem um problema. Junto com esses dois caras, o que que tem lá dentro do equilíbrio? H mais. Então eu tenho que colocar uma terceira curva aqui, que é a curva do H mais. Eu vou colocar onde eu quiser. Vai depender do pH que tá ali dentro. Mas então eu vou colocar aqui no meio, vai. Só para eu fazer uma coisa para vocês perceberem. Então vocês têm que ficar ligeiros nessa curva aqui, ó. Ela que vai explicar tudo. Então, meu indicador está roxo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pingar umas gotinhas de limão aqui. Pegar um limãozinho e espremer, tá bom? O que que vai acontecer aqui dentro? Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer é isso aqui, ó. Tuf. Joguei limão, aumentou a acidez. Peraí. Olha aqui no equilíbrio. O H+ é produto ou reagente? Ele é produto, né? Tudo que eu faço no equilíbrio, ele tenta desfazer. Quando eu espremi limão, eu aumentei a concentração do H+. O que que o equilíbrio vai tentar fazer com ele, pessoal? Jogar para a esquerda. Aqui para uma coisa, porque antes que você tenha essa dúvida. Professor, mas eu posso deslocar o equilíbrio jogando só H+? Não precisa jogar os dois? Não, não. Eu joguei só o H+. Mas olha só o que vai acontecer. O equilíbrio vai tentar fazer o que com esse H+? Deslocar, não é? Consumir. Só que ele vai consumir o H+ junto com quem? Então vem cá. Cai, cai. Tudo bem? E o que acontece com a curva vermelha? Mudou de cor. Pronto. Mudou de cor. Ó. Eu enxerguei a mudança de cor. Ele era roxo, ficou vermelho. Então, que tipo de pergunta costuma se cobrar a respeito desse tipo de situação? O cara fala assim, ó, o HX é vermelho e o X- é roxo. Que cor predomina em meio ácido? No nosso caso, se o meio tiver ácido, que cor que eu vou enxergar predominantemente? Eu vou enxergar o vermelho. Por que que eu vou enxergar o vermelho em meio ácido? Porque o equilíbrio estará deslocado para a esquerda. Então vamos escrever isso aqui, ó. Quando quando HX for maior que X-, você tem alta concentração de H+, com o equilíbrio deslocado para a esquerda. Então, assim, depois de um certo tempo que depois que você entende isso com bastante calma, você decora, como eu decorei, por exemplo, é o seguinte: sempre que o meio tiver ácido, a forma protonada está em maior quantidade. Sempre. Por quê? Por que que a forma protonada vai estar em maior quantidade? Porque você tem tanto H+, que você está jogando equilíbrio para a esquerda. Que foi esse caso aqui, ó, que eu joguei limão, né? Joguei limão aqui. O que mais que eu posso jogar ali dentro, além de limão? Vamos jogar soda cáustica. Nossa, os caras, né? Tá bom, vai uma outra coisa menos foda. Sabonete. Caralho, sabonete. Sabonete alcalino. Sabonete. Então agora eu vou jogar uma base lá dentro. Agora vai acontecer aquele negócio lá. Quer ver, ó? Vamos lá. Desenhar de novo. Não. Agora eu vou desenhar um outro tipo.
Peraí. De novo, tá, gente? O negócio é a curva do H+. Ela é o nosso ponto de atenção aqui, ó. Tá lá. Esse é meu indicador agora. Ó, de novo, gente. Aqui ele tava roxo, não tava? Aí eu joguei limão, ele ficou vermelho, não ficou? Então, agora olha pra cá. Que cor ele tá aqui? Aqui ele tá vermelho. Por que que ele tá vermelho? Porque ele tem uma concentração maior do HX. E o H+ tá lá bonitinho. Agora eu vou colocar um pedacinho de sabonete ali. Ou detergente, alguma coisa que seja alcalina. Quando eu colocar alguma coisa que é alcalino, olha o que vai acontecer, gente. O H+ vai cair. Por quê? O H+ está lá dentro, bonitão. Quando eu jogo uma base, eu estou adicionando o OH. Só que, peraí, se eu estou adicionando OH, esse OH que eu estou adicionando, ele vai começar a consumir o H+ que tinha lá dentro. Ou seja, eu estou tirando H+. Mas percebe que eu estou tirando H+, não porque eu estou arrancando ele com a minha mão. Eu estou tirando H+ porque eu estou provocando o consumo dele. Então veja, a adição de base, ela retira H+ do equilíbrio. Ah, então bora, vamos lá. Tira H+. Tirei. Pelo princípio de Le Chatelier, o que acontece? A reação tenta repor. Tirei H+, ela vai tentar repor. Para ela repor esse H+, ela vai ter que consumir quem? O vermelhinho. Então, o vermelhinho cai. E quem sobe? Os dois, o roxo e o H+. O roxo e o H+. Os dois sobem juntos. O que importa pra gente é o roxo, na verdade, né, pessoal? Ó, aqui vem o H+, vou subir um pouquinho ele, e aí vai subir o roxo. Só que na hora que sobe o roxo, ó, então vem aqui os três aqui, ó. Pum. Aí, ó, joguei detergente, pá, caiu o H+. Agora o equilíbrio trabalha no sentido de repor. Quando a reação volta para o equilíbrio, pessoal, olha quem está em maior concentração agora, o roxo. Então antes eu enxergava vermelho, agora eu enxergo roxo. Mudou de cor. Esse é o indicador mudando de cor. Então, o que que você pode guardar? Quando o indicador está em meio ácido, o equilíbrio está bem deslocado para a esquerda. Então, o que você está enxergando de cor é essa forma aqui. Quando o equilíbrio está em meio alcalino, ou seja, eu tenho uma concentração de hidrogênio muito baixa, ele naturalmente vai estar deslocado para a direita. Então, vamos escrever isso aqui. Baixa concentração de H+, baixa concentração de H+, com equilíbrio deslocado para a direita. Tudo bem, pessoal? Só mais uma coisa antes de você perguntar, Matheus, rapidão. Isso aqui talvez ajude a gente a entender por que que quando você joga um ácido na água, dependendo dele ser forte ou fraco, cada ácido vai ter um pH diferente. Porque tudo vai depender desse tipo de equilíbrio. Tudo que eu estou fazendo para um indicador aqui, você pode fazer para qualquer ácido, pessoal. Tá? Então, por exemplo, como é que eu sei se o equilíbrio está deslocado para a direita ou para a esquerda, naturalmente? Pelo valor da constante. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. Tá? Nossa. Já. Foi.
Depende. Isso eu não queria entrar nessa discussão agora, mas vamos lá. Essa curva do H+, geralmente, ela está entre 10 a -1, 10 a -5, 10 a... é o valor do pH, na verdade. Isso vai depender do indicador. Por exemplo, se isso aqui for fenolftaleína, porque olha que coisa foda isso, né? Eu enxergo mais a cor que tiver em maior quantidade. Mas e se as duas concentrações forem iguais? Que cor eu enxergo? O meio. É a viragem. É o pH que ele vira. Então, por exemplo, tem uma conta que eu consigo descobrir qual é o pH de viragem. Por quê? Se eu tiver a constante de equilíbrio aqui, e esses dois caras eu impuser que eles são iguais, eu acho o pH de viragem. Por que que eu estou te contando isso? Porque, por exemplo, se isso aqui for para fenolftaleína, essa curva aqui, ela está na ordem de 10 elevado a -8. Muito baixinha. Muito. Se for, por exemplo, azul de bromotimol, ele vai estar numa faixa de 10 a -6. Então, a concentração do íon H+, na realidade, ela é um valor muito pequeno, geralmente até menor do que essas próprias duas. E o que a gente vai descobrir lá na frente é que ela pode subir e cair de volta, ou cair e subir de volta. Toda vez que ela faz isso aqui, ela volta quase no mesmo lugar que ela estava antes. O que a gente vai chamar de efeito tampão. Praticamente fica mesmo. Exatamente. Tá? Então, mas eu não vou falar sobre isso agora porque senão fica mais complicado, tá? Tudo bem? Então, para mim, acabou a aula hoje. Acho que a gente pode encerrar por aqui, tá bom? Eu não sei nem se tá, já falta muito, mas não importa. Amanhã, pessoal, falta 4 minutos. Amanhã a gente vai ter aula de oficina e conforme a gente havia falado, a gente vai ter aula de eletrodinâmica também, tá? Então, de manhã, ondulatória, orgânica e à tarde, das 2h30 até as 5h30, ou das 2 às 5, a hora que a gente estiver aqui, a gente pega mais uma aula de eletrodinâmica, tá bem? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ah, depende, viu? Acho que não gostam muito de. Acho que pro Enem, não. Eu não apos... então, acho que não. Eu não apostaria muito em cálculo, não. Não. Sabe por que que ele não pode ser um ácido forte, Matheus? Porque se ele é forte, ele ioniza tudo. E aí você não tem a possibilidade de deslocar. Por que que tem que ser um ácido fraco? Por quê? Para ele ter a capacidade de deslocar. Porque, por exemplo, se fosse HCl, você joga o HCl na água, só tem Cl-. Você não consegue voltar. Ele tem que ter duas características, né? Ele tem que ser, primeiro, um ácido fraco e segundo, ele tem que ter cor. Pelo menos uma das espécies tem que ter cor.